Bom, eu comecei a minha carreira profissional, literalmente, em 1991, logo depois de sair do curso. E eu comecei na Rádio Alegria, fazendo a parte de redator, né? Que naquela época, em 91, na Rádio FM Alegria, eu rodava só música sertaneja, mas tinha os quadros de informação. Então eu captava as notícias e passava para o comunicador da hora repassar no ar, né? Eu era o redator, então, da Rádio Alegria. Depois, em 92, como a minha família é toda daqui, eu morava com a minha irmã em Santa Catarina, né? O período que eu morei lá, eu morava com a minha irmã. Eu voltei para cá. Aí eu comecei a procurar emprego. E em janeiro de 92, eu estive na Rádio 100.9, na Medianeira FM, procurando emprego, na Rádio AM também, Medianeira AM. E o Protásio Moreira, que era o diretor de programação da rádio, viu meu currículo e perguntou se eu me animava a fazer reportagens no vestibular de 92 da Universidade Federal de Santa Maria, que foi o meu primeiro trabalho como repórter de rádio. E aceitei, fui, trabalhei, fiz um trabalho, gostei. Estava trabalhando entre feras como Protásio Moreira, o Hugo Fontana, né? A Denise também, ótimos profissionais, né? E ali eu aprendi muito com eles. No decorrer do vestibular, e aí vem uma outra história da minha carreira profissional, que é o comunicador de rádio. Faltou um comunicador da tarde na FM, na 100.9 naquela época, e o Protásio me perguntou como é que era a minha pronúncia em inglês. E eu disse que, olha, mais ou menos. E ele me colocou como comunicador. E gostou do meu desempenho comunicador, pelo meu jeito de ser extrovertido, e de lá, então, eu já passei a ser o comunicador. Comecei a comunicar na 100.9 e não saí mais, daquele momento. Aí, na rádio AM, na Medianeira, que é o Complexo AM-FM, saiu um repórter que fazia a parte de jornalismo e reportagens da manhã. E me puxaram para a AM. Então, eu trabalhava de tarde na FM e de manhã na AM, na parte de reportagens do jornalismo. Ali eu fiquei um bom tempo da minha vida trabalhando como repórter e comunicador de rádio. Nesse ínterim, nesse período que eu trabalhei ali, até o final da década de 90, eu fiquei um bom tempo ali, houve uma mudança de programação da Rádio FM. E eu saí da rádio, só fiquei na AM. E me colocaram a fazer um programa na AM, porque entendiam que eu tinha características de programa popular. Então eu trabalhava de manhã no jornalismo e de tarde no programa popular, que era uma coisa totalmente diferente que eu nunca havia feito. E gostei de fazer, foi bem interessante também, não só para mim, como para as pessoas que ouviam, sabe? Eu fiz uma gama de ouvintes, que, entre aspas, fãs, que eu não gosto de usar esse termo, mas pessoas que gostavam muito de mim, que passaram a admirar o meu trabalho. E depois disso, eu saí, fui para Porto Alegre novamente, eu trabalhei lá na Rádio Alegria novamente, de Porto Alegre, né? Aí como comunicador da Rádio Alegria, trabalhei na TFM também, como comunicador, e voltei para Santa Maria trabalhar na Rádio Santa Mariense, onde eu estou hoje. Na Rádio Santa Mariense, quando eu cheguei esse ano agora, a proposta era fazer um programa popular. Mas eu montei uma empresa nesse ínterim, até me esqueci de falar, né? Eu acho que é bem natural, o troço toda para falar, né? Não é formal. Nesse ínterim, o rádio é uma coisa assim, ó, eu amo rádio, amo fazer rádio, amo jornalismo. Mas é algo assim que tu tens que te virar nos 30, né, cara? Para poder ter um ganho legal, né? Aí eu montei uma empresa de eventos, comunicação e eventos também. Paralelamente trabalhando e quando eu voltei para o rádio agora, em janeiro, eu apresentei uma proposta para a direção da Rádio Santa Mariense de aliar o programa popular e colocar jornalismo também, entendeu? Um programa informativo, tipo uma revista, uma rádio-revista. E tem dado certo, desde janeiro a gente está fazendo isso aí. É muita informação, aí eu pensei assim, tipo, colocar música sertaneja com informação, jornalismo, não fica muito legal. Aí a programação musical são músicas dos anos 60, 70, 80, 90 e também algumas da década de 2000, nacionais e internacionais, e muita informação. Tem a participação dos repórteres da redação do Jornal A Razão também. É um programa bastante dinâmico nesse sentido, entende? E continuo paralelamente com a minha empresa. Isso aí foi a minha trajetória até então.
eu acho assim, ó, o rádio hoje tem um grau de exigência maior para quem está diante do microfone, entende? Na época que eu comecei, eu tive muitos colegas que trabalhavam, pessoas que não tinham nem o segundo grau, tá? Tinham vozes bonitas, tinham uma boa dicção e eram comunicadores de rádio. Hoje ainda existe isso, mas eu creio que um número bem diminuto, entende? Hoje o grau de exigência para tu estares no ar, até a tua pronúncia, para ler uma leitura, tu tens que ter uma boa leitura, entende? Tu tens que ter conhecimento de coisas que tu estás lendo, tu és um formador de opinião. Seja, eu acho que em qualquer, tanto FM quanto AM, não basta hoje, tanto é que se tu ouvires as rádios, a maioria das rádios não tem aqueles vozeirões. Os vozeirões são deixados para uma gravação de vinhetas, mas o cara que está no ar nem sempre tem um vozeirão. Ele tem um conhecimento, ele é um cara que tem cultura, que tem informação para estar no ar, entendeu? Esse é um dos aspectos. A internet, aliada ao rádio, ela veio a facilitar um monte, pô. Porque antes, para tu teres uma ideia, na minha época, eu fazia rádio escuta. Eu pegava a Rádio Globo, pegava a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba ali, ó, o radinho com o fone aqui para fazer a redação, entende? Lá na Rádio Alegria, por exemplo, em Santa Catarina, 91, eu pegava a Rádio Tupi, a Rádio Globo aqui, colocava o fonezinho aqui para fazer a redação do que o cara ia ler no ar. Entendeste? Hoje não, hoje se eu vou fazer redação de uma rádio, eu vou estar ali, vou na internet, capto as informações que tem e formo a minha lauda, entende? Coisa que na época não tinha. Então facilitou bastante. Mas também, por outro lado, exige o grau de conhecimento na informática. Tu tens que saber lidar com o aparelho que é colocado à tua disposição, entende? Eu acho isso aí. Os aparelhos também, assim, em termos de qualidade de som, houve uma evolução muito grande. Eu acho que a evolução foi para melhor. Creio que houve, assim, ó, da minha época para hoje, a ética profissional, entende? Uma coisa também que evoluiu bastante. Na minha época se falava muito no achismo. As pessoas teciam comentários, levavam informações no ar de forma leviana e hoje, assim, ó, ainda existe, óbvio, mas não é tanto quanto antes, entende? O grau de exigência para tu teres compromisso com o fato tal como ele é, que é uma regra básica do jornalismo, a ética profissional hoje é muito mais exigida. Isso aí também é um fator extremamente positivo, entende? Tenho saudade, eu sou um saudosista, eu tenho saudade daquela época, entende? Mas em nenhum momento eu deixo de amar o que nós estamos vivendo atualmente no momento. O rádio ainda é na minha concepção, na minha modesta concepção, entende? E estou falando, de repente, puxando o braço pro meu assado, como dizem popularmente. Mas o rádio ainda é. O maior veículo de penetração é o rádio. Onde tu vais, tu tens um rádio. Nem sempre a pessoa tem computador. A camada social, todas as camadas da sociedade tem rádio. Por mais abastado que tu sejas, ao tu entrares no teu carro, tu estás ouvindo rádio. Entendes? Nem sempre aquele cara que tem grana pra caramba, ele vai sentar à frente de um computador. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e não gostam de sentar à frente de um teclado, mas sentam à beira de um radinho ou ligam o carro no rádio para ouvir. Entende? Então, assim, ó, eu discordo. Acho sim, a internet, a TV tem, olha, nossa, tem um poder de penetração em termos de publicidade e propaganda sensacional. Mas o rádio ainda é o veículo de maior alcance que tu queiras divulgar o teu produto. Eu acho não, eu tenho certeza disso, entende? Claro que dependendo do produto que tu vais anunciar, o rádio não vai te dar o mesmo retorno. Isso aí é básico, eu acho que vocês têm no curso, vocês têm esse tipo de informação, de formação, para saberem distinguir o que cada produto, o que cada veículo pode te oferecer, entende? Dependendo do produto, claro, que uma internet, a TV, eu acho que a TV é primeiro, né? Tu vai te dar um retorno maior do que o rádio. Mas o rádio ainda, a maior parte dos produtos que tu fores produzir uma publicidade, uma propaganda, o rádio ainda é, na minha concepção, ainda é o veículo de maior penetração. Fora, antes de estarmos gravando, eu quando era pequeno, eu sempre gostei, né? Então eu pegava a escova da minha mãe e falava e tal. E o meu avô, ele era um carioca e veio para o Rio
da Baixada Fluminense, veio para o Rio Grande do Sul na década de 40. E ele era um revanchista, né? Em plena ditadura, ele gostava de ouvir Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. E eu ouvia aquela música, eu tinha muito comigo, eu aprendi muitas coisas que o meu avô me passava, sabe? Essa coisa de não se há governo, sou contra, mas sempre ver o outro lado, sempre procurar ver o outro lado, entende? Sempre procurar... E isso me ajudou muito na minha carreira profissional também. A formação dentro de casa com meu avô, entende? E essa música me gravou muito. E como eu te falava, em 92, quando o Protásio pediu para eu substituir um comunicador que tinha faltado de tarde, a primeira música que estava na programação era Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Cara, assim, ó, era o meu primeiro trabalho como comunicador de rádio, meu primeiro trabalho como comunicador. Eu estava diante de um vestibular que é uma coisa assim, ó, milhares de jovens envolvidos. Eu tinha feito um trabalho de manhã na reportagem, assim, ó, eu me senti lisonjeado por estar entre os cobras, as feras do jornalismo na época, que até hoje o Hugo Fontana, ele tem coluna em jornal, no Jornal Diário de Santa Maria, entende? Então, aquilo ali pra mim era o máximo. Aí eu vou fazer e me remeto à minha infância. Quando eu, aquele pequeno menino com uma escova na mão, tentando ser comunicador de rádio, estava ali numa rádio, uma das melhores rádios, maior audiência de Santa Maria e região, anunciando a música que meu avô rodava e que eu anunciava na escola. Aquilo ali pra mim marcou muito, até hoje, assim, tipo, eu me emociono, sabe? Foi algo que marcou muito na minha carreira.